Fala galera, eu sou o Bob Queiroz e tatuagem sem preto é igual olho azul em gente feia, não serve pra nada. E aí galera, aqui é o Rafa Firmino de Itaquera, vim aqui pra perder. Aí galera, aqui é o Carlos Pinho, tatua 16 anos, tribalista. 40 no supino. Marisa Monte. Bom, hoje a gente vai estar trocando uma ideia sobre estilo de tatu. Hoje a gente vai estar se aprofundando no estilo de tatu tribal. Vamos estar falando sobre as tribos, os estilos, os jeitos e toda a forma de falar. Vamos estar mais se aprofundando com dois dos maiores tatuadores que eu conheço do estilo no Brasil. Bom galera, esse é um estilo que é muito procurado hoje em dia. Muita gente quer ter, um amigo faz, o outro vê, quer fazer e dentro disso acontece muita coisa, né? O brother vê que o outro brother tem, pá, vai te procurar pra fazer e chega no estúdio com a referência e quer fazer igual. E eu acho que assim, cara, existem 1000 maneiras de fazer essa parada. A gente estuda muito há muito tempo e o que atrapalha muito às vezes é que quando a pessoa quer copiar, ela não vai levar 10% do que a gente pode oferecer estudando o que a gente estuda, o tempo que a gente gasta, procurando saber disso aí, né? Cara, vamos lá, vamos começar a tentar pelo início, assim. Vamos começar a tentar falar sobre como esse estilo chegou no Brasil. Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas logo no começo eu acho que, assim, normalmente chegou muito aquele tribal que todo mundo acabou vulgarmente chamando de tribal americano, que era aquele tribal com ponta. Tribal de ponta, a galera fala. Igual, por exemplo, a galera pode ver aí no Google, Rafinha Bastos tem, Tom Araya do Slayer tem, que é aquele esquema. O Kerry King. Desculpa, não foi o Tom Araya. O vocal do Red Hot tem. O vocal do Anthony Kiedis tem também, tem umas aidas, tem alguma coisa desses de ponta. E assim, isso se popularizou muito dos anos 90. Sim. Depois de um tempo, começou a rolar muito esse lance que o que aconteceu? Que é uma grande parte do que a gente queria trocar ideia com vocês. Que é aquele esquema do não só o tribal de ponta, mas hoje em dia tudo que é geométrico a galera chama de Maori. Esse é o grande ponto, né? E é um grande problema, porque, cara, vocês vão me explicar muito melhor que eu. Maori é apenas uma ilha de uma etnia, de uma forma de se fazer uma tatu tribal. E na maioria das vezes o que a galera acha que é um tatu Maori não é. E são vários outros pontos, assim. Agora, vamos voltar um pouquinho. Vocês, cara, primeiro o Pinho, depois o Rafa, me fala, você já tatuou há um tempo. Me conta um pouco da sua história até você chegar no tribal. Cara, no começo da tatu, eu achei que eu ia pra um estilo totalmente diferente do tribal. Você pensou em fazer o quê, Pinho? Que era realismo. Eu gosto muito de realismo, acho irado. Porém, o estúdio que eu trabalhava há um tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, a galera me passava muito trabalho de linha. Coisas relacionadas a muita geometria, linhas, preenchimento de preto. E até a galera que não entende muito, assim, mas normalmente o realismo é um pouco o contrário. Ele tem ausência de linha. Exatamente. Ele é feito mais com sombra, com massa, e é totalmente o contrário disso que te passavam, assim. Exatamente. Eu não sei nem por que me passavam. Eu acho que até era meio que preguiça dos caras de fazer tribal, porque o tribal é uma coisa que, se você não tem muita paciência, se você não é um cara que foca no trampo pra fazer algo diferente... Eu mesmo não tenho paciência, por isso que eu nem faço. Você não faz, cara, não adianta. Tribal é aquilo, você tem que sentar ali pra criar algo diferente, você tem que, concentrar e ir embora. E eu acho que eu tinha uma facilidade nisso. E os caras acabaram percebendo isso muito antes do que eu mesmo. Legal. E aí eu comecei a fazer um tribalzinho aqui, outro ali. A galera viu que eu achava um encaixe legal. E aí partiu daí, cara. Foi esse o começo. E aí eu comecei a me aprofundar. Antes era só o tribal de ponta, né? O americano, que a gente chama. Todo mundo chama. E dali foi partindo para um tribal Samoa, tribal Maori, e aí sim eu fui começando a estudar. Se interessar. E me interessar, exatamente.
E aproveitar essa facilidade que eu tinha e entender a fundo o que realmente é. E é tão difícil o negócio que até hoje, cara, a gente ainda aprende porque... Depois de quantos anos, muito assim? difícil. Há uns 7 anos tatuando já isso. Legal. O Rafa, eu trabalhei com o Rafa na mesma sala uns 7, 8 anos e eu acompanhei essa transformação do Rafa. De quando, cara, ele era um tatuador overall, que fazia de tudo, assim, começou a entrar nesse esquema do tribal. Fala um pouco mais da sua caminhada aí, Rafa. Eu me interessei, gostei bastante pela parte tradicional da parada, né? Que é uma tatu que, se você pensar no termo tatuagem tribal, cara, em diversos lugares do mundo, em vários momentos, tribos se tatuam e tal, então existe muita coisa, não é tudo maori. Tudo isso alheio a tatu comercial, tatu tradicional, não tinha o menor pesquisas que você faz por interesse mesmo, por querer conhecer. E assim... Antes você fazia até mais old school, né? Sim. Sua linha era um pouco Durante mais muito tempo assim. eu pintei e trabalhei... E agradeço, porque isso me trouxe muita base da tatu. Trabalhando no Geles Tatu, eu tive contato com o Hércules, que pra mim... Hércules Rocha, que é um cara assim... A galera pode estar pesquisando aí, que é um puta nome na tatu. Sim. Pra mim é um mestre, porque no Brasil, desde os anos 80, o cara já fazia isso, já visitava a Europa, onde essa ideia já estava muito mais desenvolvida. E assim, galera, não só fazia isso, mas era um cara que se preocupava com tudo. Sim. Com lance de etnia, de estética, de encaixe, de desenho. Ele não só simplesmente copiava a tatuagem tribal, assim. Não, sempre criou coisa linda. E ver ele trabalhando, eu consegui, assim, enxergar uma parada mágica na coisa, assim. Falar, pô, isso aqui consegue criar coisas maravilhosas no corpo, coisas que povos antigos faziam. E comecei a me interessar e ir atrás disso. E como você pôde acompanhar, eu mergulhei de cabeça. E quando eu fui trabalhar com você também num outro estúdio, a gente... tive espaço para desenvolver e mergulhei de cabeça. O Pinho veio trabalhar junto e trabalhando juntos também, junto com o Felipe Black Ink também. Sim, que foi não uma pode turma, estar aqui. Foi uma turma que... Os tribalistas, né? Marisa Monte, o Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes. Eu era o Arnaldo Antunes, pá. Marisa Monte Carlinhos Brown. Tá. Eu detesto Mas Carlinhos enfim, Brown, né? A gente vai tentando... Que é uma parada que tá muito distante da gente. Pra poder entender, pro cara falar que entende tudo da cultura. Não entende, cara, não é assim. A gente se inspira na arte dos caras pra fazer tatuagens boas. Não dá pra falar, pô, eu manjo disso, eu entendo disso, sabe? Você tem o povo das Ilhas Marquesas, o povo do Tahiti, o povo do Havaí, o povo da Nova Zelândia. Não dá, cara. Você se inspira nos desenhos, você quer criar coisas boas, fazer trabalhos modernos. Eu enxergo que, assim, são artes antigas, desenvolvidas em povos de outro tempo histórico, que hoje nas grandes metrópoles aí pelo mundo a gente consegue fazer coisas inspiradas, né? E o meu estilo é mais inspirado no que o pessoal desenvolve na Europa, que é algo mais agressivo, mais pesado, com mais preto. Acredito que na Califórnia, que é um estilo que o Felipe Braquin segue mais, que é muito lindo também, que é mais detalhado, tal, tracinho mais caprichado, tal. Eu já foco mais no peso, no preto, na agressividade, na durabilidade. Isso. Legal. Isso é a linha cara, que eu sigo pra... eu vou fazer uma pergunta pra vocês, assim, pra galera, provavelmente que tá ouvindo a gente, que não entende muito, mas assim, hoje em dia, todo mundo, tirando aquele tribal de ponta, que a gente deu exemplo do Rafinha Bastos, do Kerry King e tal, aí teve esse lance do Maori. Eu já tatuo há um tempo, né? Quem ouve a gente já deve estar acompanhando, mas eu tatuo há um tempo que a gente teve aquele start, aquela diferença na chave que foi do tribal de ponta pro tribal realmente que provindo de tribos da Nova Zelândia, da Oceania e tal. E aí, qual foi essa chave? Na minha opinião, né? Eu não estudo tribal, então eu tô sendo bem leigo aqui. Mas a galera mudou pra essa chave que tudo que é geométrico, tudo que é diferente do tribal de ponta, a galera denomina como Maori. Todo mundo fala, eu quero um Maori. E aí, sei lá, tá tudo The Rock é Maori, do Ben Harper é Maori, tudo é Maori. E conhecendo vocês, sabendo, acompanhando, eu sei que não é. Então, cara, me fala mais disso, assim, dessa diferença. A porta de entrada que todo mundo fala que é Maori e 99% das vezes não é Maori. Cara, eu acredito que
o tribal de ponta que é bem próximo, assim, do assim, por cima, né? É um filho do Bornel. Não, também, sim. Tanto é que isso, exatamente, é o filho do Bornel. Mas eu acho que do tribal de ponta pra galera que olha o Maori... O que elas chamam de Maori, né? Não, o Maori de verdade. Sim. O Maori de verdade. Ele tem algumas pontas. Legal. Mas que, na verdade, o Maori, você tem que enxergar ele no negativo. Você não enxerga ele onde seria o preto, que seriam as pontas. A pele é muito usada para formar um desenho. Exatamente. A gente usa muito a pele para formar. Principalmente. O Maori é basicamente o negativo. Que são os corus, que é o broto da samambaia, que é a base do Maori, da onde se cria o desenho do Maori. É um círculo mais arredondado, né? Isso, ele tem esse formato mais arredondado. Lembra a arte Nouveau. Legal, a galera pode procurar no Google aí como coru, né? Coru, isso. E pode estar mais entendendo o que é isso, assim. Que é a broto. Base desse broto, né, de samambaia, que é a base que eles usam para fazer os desenhos de tatu Maori. Legal. Só que a galera tá acostumada a ver o que está desenhado, não o que está no negativo. Legal, então, enxergar a pele como um desenho também. Exatamente. E aí o que acontece? O tribal de ponta, como são muitas pontas chapadas de preto, isso lembra um pouco as pontas que sobram do tribal Maori. Legal. Então pode ser que se assemelhe muito, pode ser que tenha ido daí. Rolado uma adaptação Exatamente. Disso, né? E aí, dentro dos detalhes que são jogados no Maori, eu acho que aí começou a se misturar com Samoa, com Marquesa e tudo mais. Cara, talvez uma coisa que a gente possa falar é que esse tribal de ponta que a gente chama de americano não veio de lugar nenhum. Não é tribal de tribo nenhuma. Dizem que é de tribo americana, né? Agora... talvez vindo da Aida, esse tipo de coisa. Mas da Aida não é assim também. O que eu enxergo é que, assim, é uma influência do tribal polinésio, porque eu vejo muito isso lá. Legal. Quando eu vou ver coisas polinésias, eu vejo muito como se fosse... É dali que vem. Entendi. Né? Você vê a fonte sim, do negócio. Um cara antigo que eu vejo que é o Léo Zulueta, que é um tatuador americano. É um cara legal da gente pesquisar. Muito da antiga, e quem quer entender de tatu vai atrás disso. É um cara que... pesquisar, né? O Léo Zulueta, pra quem não sabe, é um cara representa americano. Muito. Sim. Ele é um americano que teve contato... A filipina, tudo. Exato, ele teve contato, né, com essa parte da Oceania das tribos, que teve o contato com Ed Hard, que é um dos maiores nomes da tatuagem aí mundial, e ele começou a trazer, a gente pode dizer, dessa parte da Oceania pro Ocidente. Então acho que tudo que a gente acabou conhecendo veio um pouco dele. Assim. Eu acho que assim, é o pai do tribal moderno. Se você pegar uma coisa, uma referência básica de um povo que desenvolvia ali no seu lugar, a coisa tribal tradicional mesmo, e trazer para uma grande metrópole e dar a sua cara, né? Legal. Que eu acho que tipo o trabalho que a Ed Hard fez. Sim, acabou é o que a gente faz hoje com o tribal aqui. Legal. Eu não sou um tatuador tradicional nem de Samoa, nem de Marquesa, nem de nada. Eu tento fazer tatuagens bonitas, inspirado nas artes tradicionais. Legal. Isso é um ponto legal da gente bater, porque assim, é um ponto que eu vou acabar sendo um pouco incisivo disso. Por quê? Normalmente a gente vê que muito cliente chega falando, eu quero uma tatu Maori. Mas, cara, nunca o que ele tá pedindo, poucas vezes... 99% das vezes a referência não tem nada a ver com a arte da Nova Zelândia. Cara, Maori é a arte feita do povo da Nova Zelândia. Isso é uma coisa deles que a gente nunca vai entender. Teria que, assim... nascer lá, teria que ser um nativo. Nascido, criado lá. Isso, você pode fazer algo inspirado, mas não adianta você falar, sou especialista em Maori. Isso, cara, é um problema que acho que muitas pessoas acabam escorregando nisso. Aparece alguns caras por aí, sempre a ismo, que acabam tendo nessa de falando, eu sou especialista em significado de tatu Maori. Ou sites na internet falando, desenho tal, tartaruga significa blá blá blá.
isso significa blá blá blá. E cara, eu tendo um pouco mais de conhecimento junto com vocês, que eu aprendi com vocês, eu vejo que isso é tudo balela. Eu acho que uma arte cara, tão me explica um pouco mais como a galera consegue separar isso. Eu acho que uma arte tão antiga, você querer trazer significados para os dias de hoje, que se vive de uma maneira diferente, não funciona, não existe. Mas a parte comercial, ela faz as pessoas quererem isso, né? E não dá pra você cair nessa. Eu prefiro ser sincero com os meus clientes e falar, cara, eu me inspiro na parte estética, você me mostra referências, legal. As referências que o cara me mostrou são mais alinhadas com a arte da Nova Zelândia. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Ok, mas não, tipo, eu vou falar pra você, aqui, o seu irmão, sua mãe, isso aqui, seu... Não existe, cara. Dessa maneira, não. Pra eles lá, eles têm um sistema deles. Sim. Mas dentro da cultura deles. A gente como ocidental. E tá querendo... se apropriar disso. Exatamente. A gente não pode pegar e colocar um significado, até porque a gente não tem, né, a vivência dos caras lá. Exato. A gente não nasceu lá. E não pode, cara. A gente não pode simplesmente pegar um povo, uma etnia e começar... cara, só porque a gente viu meia dúzia de coisas na internet e falar que a gente vai fazer uma história de vida numa tatuagem. Cara, não existe 2 isso. pontos que eu acho legal a gente chamar. Um é... Primeiro, a vivência deles é 100% diferente da nossa. Por exemplo, o que significa ascensão no trabalho é diferente do que ascensão no trabalho para eles. Por exemplo, trabalhos para eles às vezes tinha a ver com caça, tinha a ver com muitas outras coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Um dos pontos de eu ter chamado vocês e por ter acompanhado é que vocês normalmente tentam passar isso pro cliente de vocês. Por quê? Eu não faço maori, eu não faço tribal de nenhuma forma, tal, às vezes algumas coisas, mas eu não entendo nada quanto vocês estudam. E assim, uma coisa que eu vejo é, as pessoas muitas vezes falam assim, eu queria fazer uma tatuagem no meu braço. Vamos imaginar agora um cenário totalmente lúdico, que eu sou um cliente e chego, olha, eu queria fazer uma tatuagem no meu braço que simbolizasse família, força de vontade. Se eu sou um cliente e falo, olha, eu pesquisei na internet, a gente sabe que a internet é povoada de informação errada, e se uma pessoa quiser procurar no Google, hoje ela acha uma informação de uma tatu maori simbolizando o trabalho, e a gente sabe que tá totalmente errado, mas as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem, e essa pessoa chega até vocês. Qual é a postura de vocês? Como vocês tratam essas pessoas? A postura do Rafa eu sei. Destruidor de sonhos. Vamos primeiro ver a opinião do Pinho. Cara, eu costumo explicar pra pessoa que é o seguinte, eu trabalho inspirado nessas artes e não sou de lá, eu tento fazer uma tatuagem bonita pra pessoa, inspirado nesses grafismos e de maneira alguma vou querer falar sobre ou querer dominar, não sei o quê. Ou até mesmo algumas coisas que eu já vi na internet, Rafa, de gente que chega e fala, olha, se você tatuar comigo com esses significados, eu vou desenhar isso. Na minha opinião, isso é charlatanismo. Sim. Gente que só quer sua grana. Porque não existe possibilidade de alguém aqui no Brasil, com a nossa cultura, entender o que é isso. Não tem como, cara. É questão de vida, de cultura. É a mesma coisa explicar, sei lá, o carnaval, o Bezerra da Silva para um gringo, sabe? Sim. Uma letra do Bezerra da Silva. O gringo é a mesma coisa da tatu. Então assim, eu curto uma arte do jeito que os caras fazem na Polinésia. Vamos fazer algo bonito, naquele estilo, com aqueles grafismos. Legal, louco, vamos, da hora. Não tem como contar uma história assim pra gente, não existe. Pra mim, eu falo pros clientes, cara, vamos fazer um trabalho bonito e... Sabe, legal. Você vai ter uma... nossa, que história linda, que tatuagem feia. Isso não é bom, né? Exato. Eu sempre falo que assim, a estética, a tatuagem ela tem que ser bonita, mas o conceito não pode ser maior. Não adianta você falar, isso é uma história linda da minha avó que morreu e você tem uma tatu feia. A avó vai puxar seu pé, mano. O que mais aparece é essa galera aí que quer contar a história da família, das dificuldades da vida e tudo mais. E como eu já disse, a gente não cresceu lá, a gente não pode, a gente não tem essa capacidade, né, de fazer isso. Então, o que eu procuro sempre falar para o cliente que
algum significado, sim, a gente conhece por livros, Sim. por coisas, Sim. por materiais antigos que a gente tem. A gente estuda para respeitar a parada. Exatamente. Legal. Assim, Vocês normalmente usam livros, a gente quer respeitar o bagulho. A gente quer respeitar o bagulho, Sim. mas não quer ser dono da parada. A parada é deles. Exato. A gente gente quer fazer usa- aqui respeitando, e já ouvimos até de tatuadores de lá que Exato. isso é muito legal. Pô, fazer respeitando, que legal, Isso é bacana. bacana. Né? Não vamos se Porque apropriar. eu já mas- vi histórias, por exemplo, num podcast que eu escuto, cara, de galera que foi viajar pra lá, ficou um tempo na Nova Zelândia, conheceu descendentes e dentro da cultura deles fez uma tatu. Conversou com o cara e o cara outra história. produziu uma tatu. Sim, sim. É outra história. É outra história. Mas que a gente, como tem algumas pessoas que tentam reproduzir isso aqui no Brasil, na minha opinião, acho que isso não dá certo. Não dá. Isso não funciona. Não dá, é falta de respeito, né, cara? É que nem... Mesma coisa que um cara na nenhum Europa deles- tatuar um desenho pegar Cadivel do Brasil. Sim, Tá sim, sim. vendo? Exato, Contando uma é a mesma história. coisa, é a mesma coisa. Porque na né? Segunda Não Guerra existe. Mundial, o meu vô tava lá lutando e eu quero que você represente isso na linguagem dos cadivel do Brasil. E ele morreu é a com mesma um tiro. coisa, E velho. ele morreu com um tiro na cabeça. Um japonês querer fazer um samba falando da Lapa no Rio. Exato. Não dá, velho, não dá. Boa, O que eu não procuro sempre é respeitar a estética do corpo, dá. Legal. procurar uma boa referência dentro daquilo que ele me mostrou, Aham. fazer um bom desenho para que funcione para tatu e que o cliente goste. Legal. É isso, cara. É um meio termo. É basicamente E isso. basicamente assim, a pessoa Tem que deixar funcionar. um pouco o significado de lado. Exato. Porque assim, é um estilo de tatu que vocês fazem, vocês lidam isso muito mais que eu, mas eu vejo que as pessoas ligam muito, é um estilo que liga muito, as pessoas tentam, liga muito significado com o estilo de tatu maori, entre aspas, grande aspas aqui, que as pessoas acham. Na real, as pessoas Falam mais acham- sobre isso, Na a real, parada, as pessoas elas acham que para cada tatu tem que ter um significado. Então eu vou Isso, eu vou fazer... isso em qualquer estilo. Isso, exato. É isso que eu tô querendo dizer. Por que você Que vê em essa qualquer tatuagem? estilo Toma no cu, tem que ter um significado. Então o que acontece? No tribal também tem que ter. É. Então você tem que contar a história. E fica mais mágico, né? Nossa, o significado Exato, desses símbolos exato. aqui. Eu costumo falar que isso é tatu de mesa de bar. Sim, que o cara sim. chega pra uma menazinha e fala assim: nossa, sua tatu é linda. Isso é uma história. Uma vez uma gota de orvalho que caiu na areia. E a pessoa conta mesmo. Faz Cara, essa voz de mina de novo, Bob. e eu tenho essa visão que assim, cara. Faz antes essa voz de qualquer mina de novo, coisa- Bob. Nossa, Rafa. Nossa. Você tem 24 horas pra parar com isso. Gente. A minha visão é, a tatu primeiramente tem que ser bonita. Sim, Você sim. tem que olhar e falar, cara, essa tatu é bonita. Se eu souber a história e ela for bonita ou não, não faz a mínima diferença. Eu acho primeiramente, que, a tatu que é se bonita. pensar, quando que o filho da puta do ser humano imaginou de fazer uma porra de um risco no corpo, ele não queria fazer, nossa, louco, vou simbolizar com esse bagulho feio aqui que eu... Não. Porra, tem que Ele ser queria se legal. diferenciar Isso aí tem que ser ali legal, dentro, tem que ser boa. uma coisa bem feita, tal. Exato. E é uma discussão muito maluca, né? Que pode tornar o papo até fechado, mas... tem que ser... Não é uma coisa só daqui, do Brasil. Isso rola no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá E assim, sendo- na tá minha se- opinião, Sim. vocês, cara, são os caras que eu acompanhei que vocês nadam contra essa maré. Porque a grande maioria da galera fala, olha, eu quero fazer uma hora que significa família, e o cara sai de lá achando que fez. tem uma tatu que fez que simbolizasse família de acordo com a cultura Eu acho maori, que Polinésia, Tahiti, a Bornéu, gente o que tenta for. conhecer, a gente tenta estudar, a gente tenta respeitar e a gente sabe que é pequeno o que a gente consegue absorver. Mais honesto. Sim, Pequeno, mas mas honesto honesto. na parte estética, que até os povos de lá reconhecem, que assim, o povo que é, por exemplo, sei lá, da ilha de Samoa, reconhece que trabalhos bonitos são feitos fora de lá, inspirado na arte deles e tal. Legal. Então, assim, a gente tem que se calcar nesses pilares. Se você tá em São Paulo, não conseguiu ter uma vivência Sim. na ilha de Samoa, você não pode falar que você vai fazer as coisas que são de lá, porque você é o cara que... Por exemplo, Cara, eu posso dar um exemplo contrário, mas, por exemplo, tem algumas tatuagens que o significado são os caçadores de cabeça. Tô errado?
Posso estar falando alguma merda? Eu sei que existe, mas não tenho entendimento sobre isso. Eu também não. Mas, por exemplo, às vezes alguma pessoa graficamente pode ter uma tatu relacionada a isso e nunca arrancou a cabeça de ninguém. Sim. Aí Que eu já vi vários. a maioria, né? Vários. Maioria. Que não tem nada a ver com a vivência deles, que isso tem tudo a ver com a cultura deles e tal. Tatu um facão. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês de novo. Se, por exemplo, vamos imaginar que é uma coisa que eu vejo todos os dias. Eu sou um cliente que chego pra vocês e falo, olha, eu tenho essa tatu aqui, que eu vi a referência, significa família e amizade, e eu acho que é Maori, eu quero fazer com vocês. Como vocês lidam com isso? Pinho, como é que você me atenderia? Como é que você responderia isso pra mim? Depois de tomar o Sem pós-treino... me fazer... Não, pode falar o que você quiser. Depois do pós-treino, como é que você ia responder? Cara, Porque esse, na verdade, é o dia a dia de vocês todo dia, né? Só a segunda-feira é normal isso daí. eu costumo sempre dizer pra minha sócia lá que... Travesti não é bagunça. que, mano, a galera vai falando, meio que Não ouve porra nenhuma. não ouço porra nenhuma, velho. isso aí. Eu aprendi isso com o tempo, cara. Sim. Porque é muito tempo fazendo isso e, cara, não... Não é arrogância, não é a arrogância, realidade. exatamente. Não é Porque arrogância. tem horas que, cara, eu não vou conseguir tirar o bagulho da cabeça do cara. Exato, boa. Eu vou tentar explicar da melhor maneira para que ele entenda isso, a questão do Sim. respeito, a questão de significado, a nossa postura quanto a significado. Sim. É isso. Ó, Tem que o passar Bel, isso que pro aqui é cliente. nosso produtor, deu um exemplo bom, Bel, que fala pra gente aí o seu questionamento. Não, assim, uma coisa que eu penso também é, por exemplo, aqui até há 10 anos atrás, tem muitas dessas tribos que foram referência para o que tá no hype hoje em dia, que ninguém nem sabia que existia. E você... Só fazendo um adendo, o que a gente vê hoje aqui, a gente tá falando em São Paulo, né? Uhum. Tem uma cultura que já tá forte, tipo na Europa, e também na Califórnia, alguma parte dos Estados Unidos, que já vem trabalhando isso, que era menor, né? A internet não existia. Então, assim, já tinha uma coisa antes. A gente tá falando disso pra gente. Uhum. Né? Não, mas mesmo assim, se for pensar, sei lá, 50 anos, vamos colocar assim. Ok. Porque vocês fazendo um trampo sincero, que respeita a cultura dos caras e não vai o negócio virar festa, virar farofa, pô, é uma coisa muito honrosa você ver a cultura que deu origem ao seu país, que são os nativos do seu país, que é um grupo pequeno de pessoas, vendo a cultura, tipo, sendo disseminado no mundo inteiro, vendo o reconhecimento, vendo que é uma arte bonita, que é uma coisa que eles criaram, e é uma honra. Você só não pode pegar essa honra das pessoas e deturpar. Isso. Porque aí Que é o que tá aquilo que rolando, seria um quando quer orgulho, pôr falar, significado. porra, olha que negócio, nada a ver, isso aqui não é a gente, isso. Isso pra mim rola quando o cara pega desenhos das Ilhas Marquesa e monta no computador e fala que é uma oração de São Jorge isso é Maori. Então ele catou e pegou, Nossa, tipo cheguei assim, várias. pra mim, Sério? aí vira uma salada. Então assim, o que a gente faz é uma coisa honesta porque a gente tem a nossa limitação. A gente tá em São Paulo, tem uma procura, Brasileiro, né, brasileiro. ocidental. Itaquera, que o bagulho puta que eu pariu. O bagulho é Mas louco. enfim, o que a gente tenta fazer? Pegar a parte gráfica, fazer uma tatuagem bonita, Estética. né? Que o cara tem uma inspiração numa parada, ou o cara surfa, não sei o que, mas enfim. Você vai fazer uma tatuagem bonita, respeitando a construção, não querendo falar que você entende de nada do dia a dia do cara, porque você não entende, não adianta E por falar. mais que se esforce, não vão me Vai entender. dar. Cara, não tem. até do Brasil mesmo, cara, que temos várias culturas e várias etnias, né? É difícil pra caralho de falar, meu. O Rafa ainda A gente foi mais sendo fundo. brasileiro, né? Mesmo a gente sendo brasileiro. Exatamente, a gente que é não brasileiro. sabe falar de Cadivel, de Exato. Marajoara. Sim, é muito difícil, cara, muito me difícil. desculpa, mas eu Difícil. garanto que 90% das pessoas que estão ouvindo a gente não sabe o que é Cadivel, não sabe o que é Marajoara. Não sabe, não Ó, sabe. eu fiz 3 visitas a Marajó e eu não posso falar nada, não posso falar que eu entendo, não. Eu vi de perto, porém
A parada dos caras é rica, é animal, é maravilhosa. Eu fiz visitas lá. Mesmo sendo lá, brasileiro. Passei tempo lá e não dá pra entender. O negócio é dos caras. Você pode se inspirar, você pode estar lá, conviver, mudar o seu trabalho, fazer coisas... Abrir sua cabeça, né? Te dar mais inspiração. Sim. Mas você... Não existe como ser de lá, né? Por exemplo, tem um cara que é de lá, que a gente visitou a primeira vez, e na segunda vez ele tinha montado um equipamento de tatu totalmente roots e tava tatuando, e agora a gente levou o equipamento pra ele. Cara, ele já faz tatuagens maravilhosas, a técnica ainda não tá tão apurada, porém a composição... Foda. A gente nunca vai atingir, cara, sabe? É tipo... A visão, a forma que ele enxerga, isso. já vem ancestral dele, né? Já é uma coisa meio que sangue, exato, né? é hereditário pra ele, assim. Então, se a gente tem um exemplo desses, cara, que... Dentro do nosso próprio país, por que uma pessoa vem de fora e a gente quer achar e quer que a gente faça um significado... Não tem como, cara. E, cara, isso é muito frequente. Eu vejo pela questão de clientes, assim, todo mundo quer uma tatu com essa linguagem de fora, com significado. E quando vocês, acredito que vocês falam, olha, não é possível, a galera acaba se chateando, né? Sim, chateiam muito. A dica que eu dou, cara, você viu uma foto de alguém, você viu alguma coisa, você gostou de uma tatuagem da Polinésia e tal, cara... Chega no tatuador, fala, cara, eu gostei disso aqui, queria fazer algo nessa linha. Deixa o cara trampar, porque o cara tá afim de fazer um trabalho bom, ele entende, ele tá estudando, ele sabe os limites dele e ele vai fazer dentro do que a gente tem algo bom pra você. Não fica pensando, eu quero fazer igual lá, com as histórias de lá, o significado, a coisa toda, a magia. Não, faz uma tatuagem bonita, inspirado nessa arte. Pra mim, é o melhor. Não, é isso aí, Rafa. Só que eu acho que sabe o que é foda? É que mesmo assim ainda Pinho, não discorda de mim. Ainda tem... Não. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ser assim. Só que tem muito cara que é picareta. Então você vai pro... Não, isso tem. Olha, eu já vi site na internet que dá significado Maori pra tatu dos caras. Tem um monte. Então, e a galera significado Maori com desenho de outra cultura. Exatamente. O que mais existe é o quê? Exatamente. Significado Maori com desenho repicado de cultura marquesa. Puta que eu pariu, mano. Não, isso é pilantra, é pilantragem. Demais. Então, aí que tá. É isso que eu tô querendo dizer. Que você chega, você vai numa... até você. As pessoas são leigas. As pessoas não sabem. Claro, e não tem se culpa a gente de nada. aprende todo dia, por que as pessoas têm que saber? Então, cara, o que acontece é o seguinte. Tem que tomar cuidado até com o profissional, o jeito que você vai trocar uma ideia, ficar esperto, porque às vezes o cara vem com uma lábia tão grande que você entra na onda. Você acha que o cara tá falando a real, que ele estudou pra caralho, e quando você vai ver, não é. Então é estudar, é olhar bastante trabalho. Não, e tem gente até que mistura as tribos, por mais que eu não entenda tanto. Muito. Tem gente que chega lá falando, eu quero uma tatu Maori. No final é um polinésio misturado com marquesa e o cara fala que é Maori. Meu, é o que mais tem, cara. Assim, só pra bater nessa tecla mais uma vez, é assim, a gente não tá falando só de um lugar no outro hemisfério do mapa, a gente tá falando de uma cultura totalmente diferente da nossa, época diferente também. Total, isso faz muita diferença. Diferente, porque, por exemplo, você pode pegar em tudo, desde da filosofia, por exemplo, até que eu dei qualquer coisa. Assim, o que fazia muito sentido pra eles, por exemplo, a gente deu a ideia aqui da tatu que corta a cabeça. É isso, pra gente, hoje em dia, é uma coisa tipo, nossa, mano, é um absurdo. Só que na época que eles desenvolveram isso, na cultura deles, no contexto daquele momento, cara, isso era uma coisa... tinha outro significado do que a gente tem hoje. Essa é uma questão que eu toco muito, é o sentido por mais tempo que, assim, histórico da coisa. Tempo histórico, por exemplo, tem que saber o contexto. Um significado que vem muito em voga é família. Eu quero família.
Cara, pra esses caras, família era outra... Essa outra família parada. que a gente tem hoje em dia, teu filhinho querido, teu não sei o quê, é outra ideia. outra coisa. É, Às o vezes, Enzo, assim, a tudo Valentina, os caras passavam a faca Então, e... assim, às vezes, assim, por exemplo, tudo bem, essa tatuagem aqui... Passava a faca no Enzo e na E da Valentina. Não, por exemplo, às vezes você até pode saber realmente, essa tatu aqui significa família. Só que na época que os caras desenvolveram essa tatuagem naquele contexto, família tem um contexto totalmente diferente do que a gente tem hoje. Assim, eu acho importante essas discussões, porque assim, a tatuagem, hoje na sociedade, ela tá muito envolvida, incutida na sociedade, porque muita gente tem tatuagem. E tratam como se fosse coisa... Ah, vou lá fazer tatuzinho, eu quero assim, quero assado, tal, tô pagando, Quero que tal. signifique isso, quero que signifique aquilo. Cara, você vai fazer uma marca no seu corpo, pensa, cara. Você tá no Brasil, você quer fazer uma coisa... Cara, você quer inspirar na Polinésia? Inspira, mas assim, entende o tatuador? O cara, ele estuda lá, ele conhece realmente como funciona, porém... Ele sabe o limite dele. E abre mão, né? Acho que abre mão é a palavra. Isso, cara. Abre mão desse significado que você quer e fala, pô, quero uma tatuagem polinésia? Vou querer uma tatuagem polinésia bem feita, bonita, bem encaixada, ao invés de ter todo o significado que eu quero do Enzo e da Valentina. Eu quero falar uma coisa que, assim, até mesmo se você falar para um tatuador brasileiro, fazer uma tatuagem em você de um índio brasileiro, porra, como ele vai saber? Ele é um cara... Eu sou de Itaquera, cara. Como é que eu vou fazer pra você uma parada? Eu fui lá no Marajó, passei lá com os caras, tenho amigos lá. Faz uma lotação, mano. Quero simbolizar a mudança, faz o caminhão do graneiro. Cara, foca um pouco também na estética, faz uma coisa... Pô, se for fazer em Itaquera, tá um córrego, sabe? Cheio, quando chove. Sabe o que parece muito também? Assim, às vezes a pessoa ela quer fazer aquela tatuagem, mas ela quer dar uma justificativa pra ela que ela esteja fazendo aquela tatuagem. Boa. Sabe, às vezes o cara só quer fazer a tatu. Só que aí o cara começa, nossa, o cara quer tatuar um olho. Aí procura na internet, significado de olho pra que ele possa ter um argumento porque ele fez aquela tatu. O que mais demonstra pra gente que o fato que o cara vai se tatuar e quer dar uma justificativa pra isso é que o fato mais recorrente é representar a família. O filho da puta quer ter uma tatu, quer ser loucão, porém ele quer que a família aceite. Ele, ó, tô representando vocês. É isso, eu fiz Porra, cara, minha mãe, meu pai. Cara, quer tatuar, faz a tatuagem, mano. Quer ser loucão? Seja loucão, faz lá a sua tatu. Mãe, tatuei, regacei o braço, que louco. E ponto final. Não quis dizer representei nada. você, sabe? Exato. Acho que é isso. Cara, um ponto aí, vou jogar a bola pra vocês. Mas assim, até onde eu sei, a tatuagem ocidental, na maioria das vezes, o significado é pessoal. A gente tem ainda hoje em dia... A gente que é tatuador é muito alheio a isso, mas a galera que tá ouvindo não é. A galera ainda associa muito tatu a significado. Normalmente o significado, 99% das vezes, é pessoal. Não é, por exemplo, na tatu oriental, que cada posição, cor... fundo, tipo de exposição tem um significado. Na nossa cultura não é. Cara, e a galera chega pra vocês com isso, com o significado, e vocês estudando isso, vocês veem que não é. Como é que vocês reagem a isso, assim? Cara, é uma briga diária, né? Isso aí. Briga de foice no escuro. É briga com hora marcada, a gente costuma falar. Cara, tem que explicar, né? Tem que entrar na cabeça do cara que a nossa cultura é diferente. E as pessoas entendem ou ficam putas e vão embora? Tem muitas pessoas que ficam putas. E aí é o que o Rafa faz com a maioria. Tem que estragar o sonho delas. Destrói o sonho. Aí eu acabo estragando também. Aprendi muito com ele. O Rafa é meu Eu acho que é assim. professor. Como é que é essa treta? Tipo, aí você chega e joga um balde de água fria em cima da galera. A grande maioria aceita. Até porque depois de um tempo de conversa... E a galera conhece o seu trabalho, vai até você vendo o seu trabalho, como é que é, né? Que é o muito portfólio importante. é importante. O que é muito importante, né? Todos os clientes que chegam lá, às vezes por indicação de outras pessoas... Já sabe como é que é o Pinho. O cara já sabe quem é o Pinho. Às vezes nem viu, mano, o portfólio, você Nunca acredita? nem vi. Às vezes nem viu. Então eu chego junto na hora e faço questão, cara, de passar limpo, de mostrar. Não, isso olha, é um bagulho isso eu fiz legal, por causa sim. disso, isso eu fiz por causa daquilo. Isso é foda, é um dos motivos de eu ter chamado vocês, porque eu acompanhei e via essa treta que vocês têm, que eu não tenho. E a gente tá numa coisa assim...
distante das culturas, tentando fazer um trabalho. Pô, você tem uma procura de um trabalho que é lá da Polinésia, ok. Você vai tentar fazer alinhado com aquele tipo de grafismo, aquele tipo de arte. O que eu falo no meu trabalho? Eu trabalho com arte étnica do mundo todo. Pô, vamos fazer um trabalho inspirado sei lá, nos Guarani do Espírito Santo. Vamos fazer um trabalho inspirado no Marajó. Vamos fazer um trabalho inspirado não sei onde. Inspirado. É, cara, é uma galera que passa batida, é uma Isso. palavra que passa batida, mas a galera tem quando que a galera te procura, pô, eu quero fazer um trabalho maori. Pô, cara, não dá, não tem sou como. índio, né? Pega uma passagem, vai pra Nova Zelândia e se tatua com o tatuador maori. Boa. Eu acho que é isso. Que é o exemplo que eu falei que eu vi num podcast Eu do sou cara, o cara tatuador, fez isso. eu sou tatuador que tô em São Paulo. Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Na lotação, na Zona Itaquera Leste. ali, Itaquera. Pabela Laranja, na feira. Mas enfim, desenvolvi na tatuagem, tô tentando fazer isso. A gente trabalha inspirado na construção gráfica de cada arte, né? Isso é uma tendência hoje em dia no mundo inteiro, não é só aqui em São Sim. Paulo. Você acha Mas isso... assim, eu digo mais, Rafa, o São Paulo é um polo Não, foda. São Paulo é um time ruim pra caralho. Não, mas E é São pra todos. Paulo Estado é um polo bom de tatu disso. Porque assim, a galera tá só ouvindo a gente, mas se a galera entrar e conhecer seu trabalho, conhecer o trabalho do Pinho, elas vão entender o que a gente tá falando. Não, a gente trabalha com Elas afinco, vão né? ver o que a gente tá falando. Assim. A gente trabalha com afinco, porém a gente tem nossa limitação, a gente sabe. E essa limitação que a gente tem na nossa cabeça até ajuda. Fala, não, eu vou só me inspirar nisso aqui, mas eu vou fazer respeitando, tal, vou entregar isso. Legal. E às vezes a pessoa quer passar disso e tá se sabotando, porque, não, eu quero que você faça assim, que você conte. Isso não existe, cara. Cara, eu vou jogar uma batata quente pra vocês, que rola Joga muito. Popinho. Vou jogar Popinho. A Joga galera aí. chega e fala, olha, quero fazer uma tatuagem representando o Enzo e a Valentina, que são gêmeos. Univitelinos, mas de sexo eu fiz uns diferentes. bloquinhos, mas foi final de semana diferente. E eles querem representar a família. Eu quero fazer uma tatu maori, quero fazer com vocês, mas eu não gostei dessa história que você me contou, que não consegue representar o Enzo e a Valentina, e vou fazer com o Joãozinho na Penha. E aí? O que vocês acham disso? Partiu o Joãozinho. E aí eu vou falar pra ele, ó, aqui embaixo passa o busão que passa lá na frente da casa do estúdio do Joãozinho. Pedir um E Uber assim, pra você faz aqui, lá. até E pago assim, Uber. isso é uma parada que rola com vocês dia após dia. Rola, velho, rola direto. Porque assim, isso é uma coisa, não digo só de tatu, do ser humano. Hoje Sim, em dia, sim. a galera não sabe ouvir um não sabe ouvir uma negação. A galera vê seu trabalho, ama e fala, mano, o trabalho do Pinho é foda, o trabalho do Rafa é Ô, foda. Bob, sabe o que é mais foda? Até pouco tempo atrás, quando eu tava trabalhando junto com o Rafa de novo lá no Hideout, que eu fiquei um tempo lá. Pô, foi uma da hora, né, Eu- moleque? Fala aí, você é louco, né, tio? Louco demais. Da hora. Eu tatuei um cliente lá, só uma história rápida aí. Só pra. Nesse história foi exemplo que rápida, você né, Pinho? mostrou. O cara foi lá, me pediu duas tatuagens pequenas. Eu acabei. Só que não nada a ver com tribal. Aí beleza, eu fiz os dois desenhos pra ele. No final das contas, no dia não deu pra fazer as duas tatus. O cara retornou um outro dia, falando que queria fazer uma outra tatuagem, trocando o segundo desenho que eu tinha feito pra ele. Beleza, você tem certeza? Tenho. Fui e fiz o desenho nele dentro do braço. Cara, não deu uma semana, o cara voltou e falou: eu queria cobrir com um tribal. Maori. Louco. Aí eu falei. Aí eu falei, brother, é o seguinte, você quer cobrir isso aí? Eu vou te mostrar um estilo de tribal que tem algumas partes bem carregadas de preto. Que funcione pra que cobrir isso aí. funcione e que dá pra cobrir. E se você gostar, beleza. Beleza. Aí eu falei com o cara, não sei o que, passei o preço, o cara, sei lá, o cara achou caro, ou se ele não gostou da referência que eu mostrei pra ele, ele pegou e meteu o pé. Não deu mais uma semana. O cara apareceu não, me mandou o WhatsApp, ele nem teve coragem de aparecer. Ele mandou um WhatsApp Clássico, né? e me mostrou a tatuagem dele. Que ele tinha feito em outro lugar. Toda fudida, misturada, todas as etnias, etnia que eu nunca nem vi na vida. Parará com Tribo E eu Kidauanas, simplesmente ele falei pra ele, brother, agora eu não consigo mais te ajudar, cara. É um ponto sem retorno. Então faz o seguinte,
termina a tatu com o cara lá que você vai ser mais feliz, eu acho. Ou tenta tirar, sei lá. Eu não consigo mais te ajudar. Isso porque assim, às vezes a galera acha que você quer fazer daquela etnia daquele jeito porque você é mega purista, mega... Porque a gente ama aquela que etnia. ama, não, cara. A grande maioria das vezes você quer fazer um trabalho bem feito, bom, que, cara, as pessoas não entendem, mas assim, você fazendo um trabalho bom, bem feito, outras pessoas vão olhar e vão falar, caralho, que legal, como é que foi? O cara vai explicar a experiência. Pô, tatuei com o Pinho, com o Rafa, o cara me explicou, eu vim com uma ideia, ele fez isso, ficou lindo. E assim vai perpetuando o seu trabalho, né? É porque, assim, antes de mais nada também, você tá atingindo uma cultura que não é sua, sabe? Além de você tá com um negócio nada a ver no braço, você tá, tipo, falando um negócio que é maori que não é dos caras. O cara fez, ele misturou 3 etnias numa tatu só. Você tá tirando os caras. Exato. Agora, sei lá, um gringo vai lá, faz a bandeira do Brasil pintada de rosa, sei lá. Sim, tipo, nada a ver, mistura com a da Argentina. Nada a ver, nada a ver. Você tá, tipo, atingindo uma cultura dos caras. Que o negócio era deles, a gente que tá pegando. Exato. O negócio é deles. É isso. O que eu acho é o seguinte, a gente tenta tatuar de uma maneira honesta, essa parte aí que você fala do Maori é uma coisa horrível, porque tudo é Maori, e pra quem tá ouvindo a gente que não entende, o Maori, os caras estão falando Maori. Não, então, o Maori é a tatuagem do povo da Nova Zelândia, e essa é uma coisa só deles e que nunca vai ser de ninguém. Se vocês quiserem conhecer, tem um Instagram que se chama GTOI Native. Muito bom, por sinal. @GTOI Native. E o cara é de lá, ele só faz isso. É um artista, um grande artista de lá. E, olha essa parada e põe na sua cabeça. Só isso é Maori. Não é o que você quer que vai ser Maori. Não é o que a gente quer que vai ser Maori. Um exemplo bom é assim, vamos mudar nossa mentalidade. Por exemplo, imagina que uma pessoa que mora na Oceania querem saber as nossas tribos do Brasil. Sim, Como ela sim. iria pesquisar o que é um marajoara, o que é um cadivel. Então, assim, vamos tentar olhar com essa ótica. Sim. Né? Você tem tanta tribo no Brasil, eles têm tanta tribo lá também. Exato, que são ilhas e são um pouco mais separadas, né? Isso é um assunto legal de falar. Vamos agora tentar passar de uma forma muito, muito pobre, mas honesta, o que são essas diferenças de estilos que tem nessas ilhas na Oceania. Sim. Vamos lá, vamos tentar explicar o que é um pouco de Bornéu, de Polinésio, de Tahiti. E dentro disso que você está falando, o que me fez voltar um pouco aqui também para o Brasil é o seguinte: a gente fica tão focado nisso que o mercado está trazendo, e quando a gente está percebendo, a gente está olhando para lá e percebe que não está entendendo nada, e depois percebe que também aqui tem muita coisa boa, que a gente também não entende nada. entende menos ainda do que a gente está isso é uma parada do BR, né? O brasileiro paga pau pra gringo. Sim, o brasileiro exatamente. paga pau pra gringo, velho. Isso é um bagulho nosso, que a gente paga pau pra gringo, e a gente tem a cultura tão linda, rica, velho. se pá mais linda ainda, e a gente não uma coisa olha pra assim, cá. que me faz respeitar muito e que eu acho muito maluca é que, assim, lógico, aqui na América Latina, no Brasil, a gente, por questões históricas, por tempo histórico, tem pouco... Não desenvolveu mesmo o ato da tatuagem como lá. Pelo que eu entendo, na Indonésia, o povo que tem lá o Bornéu, tudo, desenvolveu a parada de se tatuar, e depois partiu navegando para Nova Guiné e Papua Nova Guiné, ficou lá, e depois partiu para as ilhas do Pacífico Sul e foi espalhando. Então criou tudo isso que a gente se inspira hoje. É legal você conhecer isso tudo, mas assim, o que o povo nosso pinta no corpo é legal também. Sim, tanto E a gente quanto. não entende nada disso. Muito pra caralho. Tá se batendo cabeça pra tentar entender lá, pra satisfazer o cliente aqui, fazendo merda. Então assim, vamos focar, vamos fazer tatuagem bonita, vamos se inspirar com calma, tatuar com calma, fazer as coisas com calma. O Ocidente traz isso, muita pressa, muito rebento, muito calma. Vamos. Não, e outra, a galera tá atrás de significado, que nem a gente tava falando, pô, que é mais significado do que a nossa galera que tem aqui.
pô, nossas origens, Sim, a sim. galera que deu parte da história, do que a gente é como pessoa, e você vai pesquisar. Isso é esquecido, E né, é esquecido. E é uns trampos muito loucos, é uma cultura muito da hora, que é o que o Bob falou, a gente paga pau pra gringo. E aqui a gente, aqui nosso índio do Brasil, quase não tem mais terra pra morar lá, e a gente tá tatuando as coisas de uma galera Os do outro índios lado dos outros do lugares, mundo. é. Só que, mano, pô, vamos olhar pra gente aqui também, Exato, sabe? boa. Cara, tem muita coisa pra explorar. Essas viagens pro Marajó foram muito loucas. O povo lá é maravilhoso. Isso é uma pauta foda, porque o Rafael Firmino é um cara que foi pro Marajó, foi pro Pará, viu um pouco dessa cultura, absorver, tanto no artesanato, na tatu, e tenta trazer um pouco pra gente. Assim. Lá tem pessoas maravilhosas, assim, o pessoal é sensacional. Quem me engatou nessa viagem foi o Leandro Brasil, que Legal, é um tatuador. um cara legal pra vocês conhecerem Sim, o trabalho. Leandro Brasil, o cara é sensacional. É o cara que eu fui junto, que organizou tudo, fez contato. E é um cara que, sem palavras, tatuador sensacional e que compactua com tudo que a gente tá falando aqui, cara. Legal. E Agora, é um cara bom pra próxima. pra uma próxima pauta. Mas assim, galera, vamos lá agora. Todo mundo, vou entrar numa questão. Todo mundo acha que tudo é Maori. Vamos tentar explicar um pouquinho o que é cada coisa, dando exemplo aí pra galera entender um pouco o que é Maori. Eu posso dar um exemplo mais bosta possível, mas que a galera vai entender. O que realmente é Maori, na minha opinião, é o Ben Harper. Ben Harper. Esse Se é um vocês cara digitarem conhecido Ben que tem- Harper Tattoo, vocês vão ver o que literalmente é Maori, assim. Mas foi o que o Pinho falou no começo, do Koru, né? Que são esses lances. O Ben Harper tem muito disso. Mas vamos tentar abranger as outras ilhas ali pra galera entender. O que todo mundo acha que é Maori, normalmente é... Cara, o que mais chega pra gente, como exemplo, é Marquesa. Hoje em dia tá chegando Haiti, bastante Marquesa. Samoa também. Samoa hoje. Porque o Samoa tem muito detalhe e por ter muito detalhe as pessoas gostam, mas pra elas é Maori. Então assim, você tem, não dá pra numerar. Na Polinésia você tem infinitas ilhas. Você tem estilos que são mais que E despontam rolou mais. lá que cada ilha acabou desenvolvendo um estilo de tatu. Sim, ou tem, não? tem estilos parecidos, tem estilos iguais, tem estilos muito diferentes. Por exemplo, Samoa é muito diferente de Marquesa, né? Total. Nossa, E totalmente. isso Total, envolve muitas 100%. coisas. Isso envolve muitas coisas. Mesmo sendo super Sim, próximo. envolve cotidiano, envolve tempo histórico, envolve geografia, envolve muita coisa. Então, assim, não dá pra você pegar uma coisa tão grande e o Ocidente diminuir resumir. isso. Tudo é Maori. Não dá, cara. Não dá. O que eu costumo dizer, cara, que todas as etnias, incluindo as do Brasil, como é muito natureza, é muito ancestral, é muita E a gente tá coisa muito longe disso. raiz, os caras usam... se você parar pra pensar e analisar em todos os detalhes de todas as tatuas, são muito próximos os detalhes. Legal. Muito triangulinho, muito... os encaixes são bem que a galera tinha parecidos. da natureza Isso. acaba sendo parecida. Isso, para um leigo, o que eu costumo explicar é isso. É bem próximo. O que acontece é que a maneira de se aplicar é diferente. Boa. Por exemplo, o Maori, que a gente tanto fala e que é o que menos as pessoas veem. Porque assim, eu vejo, eu não faço Maori, mas a galera chega, eu quero fazer um Maori. Cara, 99% das vezes o que a pessoa me mostra não é Maori. O Maori, Não é, que mais não é. tradicionalmente chamado de moco, que ele era feito no rosto. Legal. E agora, Tinha uns caçadores mais de modernamente, está cabeça. sendo feito no corpo. Ele, a base do moco, ele é o coru. espiral. O coru, O coru, exatamente. legal. Que é tipo um espiralzinho, que é o broto da samambaia. Ali pros caras, aquilo ali pros caras é tipo um começo de vida, ciclo de vida. Legal. Eu sei disso, não é à toa, eu sei porque um cara que era de família maori Legal. viu a minha tatuagem do braço e ele falou pra mim. Legal. O cara ainda tinha meio que sotaque e tal, e ele me explicou. Uma propriedade disso. Nossa, morro Mas é a louco gente- ver esse verdade. cara, hein, mano? Da Mas hora. a Vocês gente se envolveram? vendo e lendo um pouco sobre essa cultura Então. do moco, a gente consegue enxergar isso, né? Eu acho que, sim, procurando dá pra entender E é melhor. muito louco que isso pra gente brasileiro, ocidental, a gente dá a mínima pro broto da samambaia, que é uma planta que Porra tem pra nenhuma. caralho no Brasil. A galera olha
o inverso era o que eu tinha te falado. Negativo. A galera não olha o negativo, a galera olha Galera, quando a gente o fala que de tá negativo, desenhado. ver o desenho, a gente não tá falando A de parte ver o desenho, a gente branca. tá falando de ver o fundo do desenho. É, a parte De ver branca, a parte que não tem branca, nada. Que forma o desenho, né? Sim, a parte de dentro tem os seus significados, óbvio. importância. Mas a parte de fora, o negativo, ele tem uma importância muito grande. Legal. E o Maori, ele é trabalhado em cima desses corus. E a parte de dentro, ele é bem detalhado de linhas, porém ele não é pintado de preto. Ele é Legal. só de linhas. A pele que faz o formato do desenho. A pele que faz. O que rolou muito que ninguém vê, né? Isso é difícil pro cliente ver. E eu acho que o cliente vai acabar conhecendo mais sobre a arte do povo Maori é o seguinte, né? Quando o povo Maori se tatuava, eles Talhavam. cravavam seu rosto. Eles Isso. queriam parecer os deuses que eram cravados na madeira. Exato. Então, assim, quer conhecer a arte Maori? Procura, assim, escultura Maori, não Tem tatuagem carving Maori, Maori. tem um livro. No disso. final, você não vai nem... E sempre é legal, uma dica que a gente dá em estúdio de tatu é sempre procura em inglês. Sim, sim, sim. Você vai achar Exatamente. Muito mais coisas. Vai procurar no Bem- Google, tá bem- interessado bem em ver? lembrado. Procura em inglês sobre essas coisas que você achava muito mais informação que em português, né? E a cultura Maori, por um tempo, quase foi extinguida, né? Porque... Joga lá no X-Vídeo Cultura Maori. Os caras talhavam o rosto e... Eles queriam depois, parecer quando os deuses a galera do esculpidos, Ocidente então- começou a conhecer e tudo mais, se admiraram, né? Com a parada, que era só no rosto. E aí os caras começavam a caçar esses caras, os Maoris, e Colecionar as tipo, colecionavam cabeças, velho. Nossa. Outro bagulho também que é legal, por exemplo, a gente tem a estética da tatuagem hoje em dia étnica, né? Que está mais na moda e tal. Sim, sim. Só que a gente... existe 1 milhão de tribos no mundo, existe galera da Ásia, existem da muitas que a Índia, gente do nem Brasil, conhece. tudo. Já tem algum bagulho que vocês já deram uma olhada, que vocês falaram, pô, esse negócio aqui é uma galera da hora, que dá pra ver. A gente usou a ideia aqui da galera brasileira, mas eu imagino que, sei lá, uma na parada que a gente não fala. Ásia deve ter uma galera, na África deve ter uma galera... Eu já ouvi foda, falar. né? Eu já vi uma umas parada, que foda. uma parada que não foi falada até agora aqui foi a África. E outra coisa também que a gente não falou, eu falei sobre o Hércules Rocha, que é um expoente desde os anos 80. Sim, o mestre que cara, no Brasil. você pega 80 caras que faz tribal, 2 conhecem ele, sabe? Assim, os outros não querem conhecer, estão perdendo, porque é foda. Graças a Deus a gente teve a honra de ter o Rafa contato conhece com esses bem. caras, E você falou da Ásia, tem um cara que é o Jun Matsui, que ele usa a referência do povo Ainu do Japão, né? Vestimenta e todo, né, o indumentário que eles fazem. E ele faz uma arte particular assim que é conhecida no mundo inteiro, né? O Jun Matsui não é conhecido só difundiu aqui. mais do que a própria cultura desse povo japonês. Eu acho que ele trabalha num ritmo mais lento que a gente e consegue fazer uma coisa mais concreta. Eu acho que é isso que a gente busca, né? A gente caiu no meio disso tudo e tá tentando se virar. Mas esse cara já assentou. Ele achou isso, põe na arte dele e é leva. uma tribo da Ásia, tudo. Tem um tatuador... Eu acho que ele se chama Taku, do Japão. Esse E ele usa de uma carregadão de tribo que ele preto. sempre põe lá, que chama Jomon, do Japão também. Então, assim, isso tem no mundo inteiro. Só que, assim, o povo fica... Não, que o Maori... A galera que... bate na cara, mesma tecla, né? Tudo que é Rafa? preto, chapado de preto é Maori. Exato. É Por isso que eu ponho... Pintado de preto. É muito, muito louco, velho. Muito, Por isso que eu falo, cara... O Chile, Chile, eu tenho uns quadros na minha casa, até tirei que eram uns quadros índio pelado a lá. tribo Michupi que você falou lá, que eu fiz, né? Aqui da Uanos. Eu tinha uns quadros, porque quando eu viajei pro Chile eu comprei, mas a minha mulher ficou meio cabreira. Assim, uns caras pelados lá na sala. Lá. Mas, cara, você vê que tem uma linha, uma forma de ser feito. sim, assim. sim. Mas assim, vamos falar do mais popular, que é Tai Chi, polinesia. Como é que a galera consegue separar um pouco isso, assim?
É muito difícil explicar, cara. O Tahiti é muito Vou dar um foda. exemplo, Tahiti vou dar um exemplo havaiano, bosta. mano. Vou dar um exemplo bosta, mas que a galera vai entender. The Rock. Dwayne Johnson. Cara, pra mim... Quantos anos vocês já receberam? Eu quero a tatu do The Rock. Tirando a silhueta dele, fala. tirando da tirando tatu. o- Que o cara chega o magrelo com a referência dele. mano. Eu quero essa tatu. Tem que comprar a farmácia não primeiro. Primeiro a gente fala isso. Durabolim. Aquela tatuagem daquele ator, cara, ela é... O que eu enxergo de grafismo ali são coisas mais relacionadas com Marquesa. Eu não enxergo Sim, o que eu vejo também. ponto de Maori ali. Aquele E que você vê na todo mundo internet. chama de Maori. Com significado, com os coisinhos puxados pro lado, que venceu na vida, que não sei o quê. Nada. Os que eu gravei Escorpião Rei, que não sei o quê. A Não fada. tá no WWE. Como é que é? O fada do dente. Não existe, mano. Aquilo não. Não tem nada a ver. Mas. As pessoas vão No continuar pain, no gain, achando, indo atrás, porque o cara é o fortão. E a galera chega e fala, quero, isso é Maori. Mas aquilo, na verdade, é mais puxado pro Marquês. É mais puxado isso? por Marquesa. E não é construído na forma... Vamos voltar que assim, o Maori, que todo mundo acha que é Maori, é mais o do Ben Harper. Isso. E aquilo que o The Rock tem mais que pro não Marquesa. é Maori, é mais pro Marquesa. Isso, legal. isso. E a gente tem aí o quê? Tahiti também, tem algum exemplo? Como é que a gente explica o que é mais um Tahiti? O Tahiti, A quem tartaruga. tem... Não, do Tahiti não. é. Havaiano, quem tem é aquele... Que é um exemplo novo, que é aquele mano do Aquaman lá. Gente, gato. Legal, Jason Gato. Que é do Game of Aquele monte de Thrones triângulo, também. aquelas escamas. Legal. Que é um lance mais, ao Aquelas meu ver, escamas fortes. geométrico, tem muito triângulo, né? Isso, Exatamente. As tatus ali é mais inspirada. Cara, nessa o Tahiti pegada. é o mais Difícil de achar. complicado. Tahiti, eu tenho feito bastante em mulheres. Legal. Eu tenho Aquelas acompanhado, tatuagens... elas são... finas, com um pouco exato. preto. Mas ela Com pode muito ser feita também movimento. maior. Ela pode ser feita também num tamanho um pouco maior, mas com bastante movimento. Linha, pouco preto. O contrário, ela é preta, ela é chapada de preto. Legal. Por mais que sejam detalhes pequenos, elas são todas Tem chapadas um peso de preto. legal de preto. Isso é legal de falar, que a gente tá falando um pouco das mulheres, assim, né? Quando a gente imagina Isso é bom tatu de frisar. Maori, de polinésio, tá? A gente frisar. imagina mais homem. Exato. Tanto Porque é a cultura é diferente. Mas o Pinho, um cara, diferentemente do Rafa, eu acompanho muito o trabalho do Pinho e eu vejo que ele faz algumas coisas Você não de acompanha muito o tribal. meu, não, mano? Não, eu acompanho o seu, mas você é o cara mais bruto. O Rafa nem me segue. Mentira. Sério? O Rafa não te Eu não te segue. sigo, mano. Mano, o Rafa... Eu vou te seguir agora aqui, pera aí. Conversa aí, velho. Mano, e eu vejo o Pinho fazendo algumas coisas que acompanham quente, mano. muito o movimento do corpo da mulher, um encaixe. Isso é uma coisa que eu gosto. Assim, minha opinião de um cara que tatua e não faz tribal, a primeira coisa que eu vejo é encaixe no corpo. Tipo, essa é a primeira coisa que eu é a primeira vejo. coisa. Essa é a primeira coisa que eu vejo sempre. E, Cara, mano, o Pinho é um cara que busca muito isso, a estética, alguma coisa de mulher. Isso é legal, porque, a mulher também pode olhar pra esse estilo de tatu e achar uma coisa que se encaixa nela, tá ligado? Sim. Eu me preocupo muito com Vai isso. tomar no cu, te sigo. Eu acho que as mulheres elas têm muita preocupação com essa questão de tribal. Elas olham e falam assim: puta, tribal é um bagulho chapado de preto. Vou pintar o preto, o corpo inteiro. Não vai E ser acabou. delicado, não vai ser Não feminino. vai ser delicado, não vai ser feminino, e é por isso que eu não vou fazer. E não é assim. Então, eu procuro sempre mostrar o encaixe legal no corpo e mostrar que dá para se fazer para ser feito peças menores e mais delicadas e que acompanham a anatomia. Um exemplo da última tatu que eu fiz relacionada a esse estilo Legal. foi Acho que eu numa cheguei a ver mulher essa. que foi pegou uma parte da coxa, um pouquinho de cox e a nádega dela. Então eu fiz respeitando muito esse encaixe, cara. Eu achei que ia ser uma coisa fácil de se fazer ali. Eu quebrei a cabeça para conseguir encaixar certinho o desenho nela. E ela foi uma mulher que foi pro Tahiti. Olha que Ela legal. olhou e viu lá.
essa questão, viu esse tipo Como de é que tatu, funcionava lá? viu umas fotos e falou, não, quero fazer. Primeira tatu dela. Olha que Quero legal. fazer e quero fazer nesse Uma lugar puta porque eu tatu. achei foda. E aí, graças a Deus, eu consegui encaixar bem. Ela gostou pra caralho. Eu fiquei Ficou feliz lindo, pra caralho cara. também. Legal, vocês podem ver no Instagram do Pinho aí depois também. Mas é legal trazer isso porque é meio mistificado, né? A gente já tem essa mística que pra uma tatu ser delicada, principalmente pra uma mulher, tem que ser fina, não pode ser pesada, não pode ter preto. Isso é um erro brutal, assim. Mas vamos falar de outras tribos. A gente falou aí de Polinésia. O Maori. Polinésia engloba... Maori. Não, a Polinésia engloba tudo, cara. Nova É, Zelândia, Polinésia é tudo. Tahiti. Exato. Então a gente falou de Samoa. Marquesa, Maori, a gente Havaí. falou um pouco de Havaí, do Jason Momoa. Mas O que mais esse a gente lance tem de aí? tatuagem tribal, cara, você pode englobar tudo, cara, sabe? Povo Infinitas povo possibilidades. antigo da Europa, os celtas, é tudo, cara. Cara, um bom Celta, exemplo também né? do Marquesa, pelo que eu entendo, os né? Porque eu antigos, enxergo de e pra Itaquera, irmão, tem tanta Praia pichação Grande. que... Pra explicar Porra, para as pessoas que não entendem, Até cubanos. a questão do Marquesa, o que eu enxergo bastante que o povo das Ilhas Marquesa, eles usam muita geometria, Legal. uma geometria pesada assim, bastante linha Eles reta, que têm uma mas representação da natureza ou não? Falando tem, merda. não, também, todos têm. Só que eles misturam peças grandes de preto. Legal. Só que é um estilo de tribal que eu aprendi a fazer de uns 4 anos pra cá. Aham. Que eu acho foda porque encaixa o pesadão do preto com partes bem detalhadas que, cara, fica uma coisa linda, assim, de tipo Equilibrado. contraste, equilíbrio, o Visualmente encaixe no bem corpo. equilibrado, Cara, legal. no meu estúdio, agora, há pouco tempo atrás, tem uma menina que tá trabalhando com a gente lá. Legal. Começou agora faz pouco tempo. E ela odiava tribal. Aham. E aí eu tatuei a perna inteira de um cara, só que em outro estilo, no Samoa. Aham. E o cara tava lá de sungola e eu terminei de tatuar a bunda dele, a coxa sunga inteira. Aí, a hora que eu tava fazendo o vídeo dele e tal, não sei o que, já tinha terminado a tatu, eu Você fez percebi que vídeo ela do tava... cara de sunga, mano? Eu percebi Tá que... olhando pra bunda do cara de sunga branca. Eu percebi que ela tava olhando. E aí eu falei, caralho, mano, a mina, tipo, ela não gosta de tribal. Eu falei, caralho, deve estar achando Pra criticar, horrível, né, É. velho? Aí ela pegou e falou assim, caralho, velho, eu achei muito foda e eu nem gosto de tribal, eu achei muito foda o encaixe. Sim. Cara, esse lance de se preocupar com o encaixe no corpo, Cara, independente de qualquer etnia, de qualquer estilo Exato, de trampo, é. e o Rafa pode falar isso bem, porque, mano, eu acho muito foda os Posso encaixes não, que ele mano. faz. Sim. Isso, cara, quando eu Cara, vejo uma tatu bem encaixada, mano... Eu acho que isso, assim, é um legal que Eu é um acho foda. outro polo do que Eu a vejo gente de tem longe, da lua, na eu vejo o tatu bagulho. ocidental e principalmente no Brasil. Eu acho que a tatu, quando começou a começar no Brasil, depois do look, popularizou tal, cara, o encaixe sempre foi terrível. A galera pegava e fazia tatu no peito, no meio do braço, uma tatu pequena no meio do braço. Já era, uma perdi tatu- o braço. Anos 90, o encaixe era terrível. Era totalmente o oposto disso, cara. Então achei que a gente foi meio que educado na tatu com o encaixe ser Maior, perfeito, a última coisa Sim, que a gente sim, pensar. sim. E nesse estilo de tatu, vocês se preocupam com o contrário. Primeiro lugar é o encaixe. Isso. Que é o que essas etnias, essas tribos pensavam, né? E a gente acabou ficando pra trás de vários encaixes e ficou acostumando. Braço, perna, braço, perna, braço, perna. A dificuldade daqui de você fazer um tronco ou Peito, mano, barriga. Isso, já é mais... É mais difícil. É. Pô, aqui no Brasil é difícil pro E caralho. assim, eu acho que ficou muito difícil pra gente também enxergar o corpo como um todo, Sim, sim. né? A gente encaixa como uma peça colocada no corpo. É Isso, o contrário, né? De você decorar, porque acho que a visão dessas tribos era decorar uma parte do corpo, encaixar numa parte do corpo, assim. E vocês tendem a convencer a galera. Como eu acho que funciona isso? eu acredito que pro Pinho também tenha sido igual. Em algum momento você vira, você fala, você já começa ali a olhar a pessoa diferente. Mesmo que você vai encaixar só um braço,
você já tá olhando o equilíbrio, o movimento que a pessoa vai ter. Isso eu tudo aprendi isso. um pouco, com pouco tempo que eu trabalhei com o Hércules. Sim, Mas sim. o Hércules priorizava muito isso. Isso. Esse lance de você ser mais um artesão do corpo. É. De você tá decorando e encaixando a tatu nele. Como é que vocês chegam nessa galera que chega em vocês com uma tatu e fala, quero fazer isso no braço, e vocês convencem ela a encaixar isso em você, na tatu, assim? Eu explico que eu preciso encaixar da melhor maneira no corpo. Não é que assim, eu quero aqui. Tá, legal, mas deixa eu ver o jeito que vai encaixar melhor aqui. Às vezes o cara tá lá pra ir fazer o desenho com a camiseta. Ela fala, não, mano, tira a camisa, vamos fazer o projeto aqui, fazer o... Né, Encaixe às vezes vem das costas pro braço. Às vezes o cara vai fazer uma tatuagem no meio do braço, cara. Eu quero começar do meio do braço. Eu não sei se eu vou subir, eu não sei se eu vou descer, eu não sei o que. O cara vai começar a tatuagem no meio do braço, que seja mais próximo da mão. A gente puxa uma linha, cara, lá do pescoço do cara, isso eu já acompanhei atravessando o vocês trapézio, fazendo. vindo no braço, indo até o meio do dedo da mão. Aí ele já te Aí olha, o cara não, fica em irmão. choque. Aí o cara já fica em choque. Eu já vi Porra, vocês que porra é fazendo essa? muito isso, sim. Então, isso é pra gente entender um pouco onde a gente tá colocando uma peça no... Aí eu dou um tapa na cara e falo, vira pra lá, mano. Legal. Pra gente ter uma continuidade. Pra ter uma continuidade. Você deixar em depois, né? aberto pra continuar. Cara, agora duas perguntas. Uma, pra galera que curte esse estilo de tatu, não tem a mínima noção do que é, como todo mundo acha que tudo é Maori, e quer fazer uma tatu assim, qual seria o melhor caminho? Primeiro o Rafa, depois o Pinho. O que você Se você olhou, sei lá, você viu um Instagram, algo que te chamou a atenção, pô, gostei do trabalho desse cara. O cara chega, quer o significado da família pra você, Rafa. Primeira coisa, antes de você querer o significado da família, tudo, antes de você chegar na gente, cara, não fala com seu amigo, não fala com seu cunhado. Viu o trabalho, gostou? Marca uma visita, conversa com o tatuador, vai lá, troca, ele vai te orientar, achar a referência certa, tranquilo, cara, é muito melhor. Você já não vai chegar querendo no Enzo, já não vai chegar querendo no Valentino. Primeiro caminho, conversar com você. Cara, ir lá, visitar o tatuador, cara, sem pressa. Não, mas tem que ir lá. Não, tem que ir lá, cara. Tem que ir lá. Você tem que ir lá. E o cara vai deixar uma marca pra você são grandes, Sim, né? o cara vai deixar uma marca pra você na vida inteira. Vai lá, conversa com o cara, velho. Não é uma Pô. marca pequena, é um trabalho grande. Não, geralmente são vale a trabalhos pena. grandes, cara. E não pensa que isso é fácil. Você vê a foto, legal, vou lá, o cara vai fazer meu braço. Você vai lá umas 6 vezes, Não, e até cara. porque assim, eu como tatuador, eu vejo um tipo de trabalho totalmente simétrico, reto, preciso. Isso pra tatuagem, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis. Que Toma muito tempo. É um trabalho em freehand, geralmente você vai... Normalmente esses trabalhos são desenhados à mão Sim, livre, isso geralmente, é muito importante a gente falar. Geralmente a primeira sessão... Tudo que a gente tá falando aqui é desenhado à mão livre. Sim. Não é um decalque que você cola, imprime e bota na pessoa. É desenhado na caneta, de acordo com a sua Sim. anatomia, o seu tamanho, o tamanho do seu braço, do seu corpo, o movimento, tudo isso. No meu caso, geralmente o cliente chega às 11, eu desenho, tirando uma hora que eu tiro para almoçar, até às 5 da tarde, só desenhando, e depois mais 3 horas e meia de agulha. Legal. E você, Pinho? Como é que você faz esse processo? Cara, Eu quero lá tatuar o nome da Valentina, família e Maori é nós The Rock. Não, eu procuro sempre instruir a pessoa a pesquisar bastante, dar uma olhada em várias referências, não olhar a primeira, achar linda e já, nossa, que legal. Que o que a galera faz muito com esse lance que eu dei do The Rock. A galera fala, eu quero uma tatu do The Rock. Isso rola muito. A gente parece piada o que a gente tá falando, mas rola muito. Dizer, muito. Não é nem pesquisar a tatuagem em si, que isso é a referência que a gente precisa para entender o cliente. O que ele Eu tô tá querendo pensando dizer nisso. Isso, profissional. Não Legal. procura. dizer profissional. O que o Bob tocou é o seguinte: não adianta você ir na internet, cara, e querer. Nossa, eu vou achar a minha tatu. Eu quero essa. Não. Isso é um trabalho pra gente, porque a gente cria, cara, a gente faz uma diferente. Não tem como. Essa é a minha tatu. Tatuador, eu quero essa. Não existe. Porque assim, o que eu acredito é aqui, durante todo esse papo a gente viu que existe 1 milhão de estilos, 1 milhão de estéticas diferentes e tudo. Assim, você pode ter em mente mais ou menos o que você quer, mas nada melhor do que o tatuador pra saber sempre. traduzir o que você quer. Sempre. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo aqui do nosso amigo que foi lá foi pras tribos indígenas brasileiras. Exato. Cara, às vezes o que você tem na cabeça não tem nada a ver
ver com que todo mundo o que tem na Exato. internet. Às vezes o cara fala, não, na verdade o que você tá Exato. querendo é tal estilo. Eu fui agora recentemente lá pra Inhotim, o museu em Minas Gerais, que fica em Brumadinho, inclusive, saí no dia que aconteceu a catástrofe. eu lembro que a gente falou. E tem uma exposição de arte lá, de fotos da Amazônia, de tipo de índios lá, que você vê uns desenhos e umas estéticas. Que você nunca viu na vida. Você nunca viu na vida, que não vai ter na internet. Exato. É só o cara que trampa com isso, que o cara sabe, e o cara vai falar, mano, na verdade o que você quer é mais parecido com isso, então tem que confiar. Sabe? Sim. As pessoas estão muito se copiando. Pá, vai na academia, vê o cara com a tatu, tira uma foto, às vezes quero essa. Não dá, cara. Se a pessoa vier mais aberta, ela vai ter um resultado muito melhor. Algo muito mais exclusivo. Galera, eu vou dar uma dica de ouro, assim, uma regra de ouro. Se você vê uma tatuagem de alguém, você chega num tatuador e fala, eu quero copiar, e ele copia, ele não é um tatuador Ele é ruim. Não é um bom ele tatuador. é ruim. Se é um cara que fala, olha, vamos pensar, vamos repensar, redesenhar, ele é um tatuador melhor. Essa é a regra. assim. Quando tem questionamento já é uma coisa boa, né? Exato, Quando você chega e abraça logo de cara, tem que desconfiar. Mano. Mas quando essa galera chega em você, Pinho, como é que você reage? Como é que você instrui? Então, a ideia é essa, cara, é procurar um bom profissional, dar uma olhada, lógico, em algumas referências, e lá eu vou instruir o cara a ter paciência, primeiramente, porque isso é um trampo demorado. E em cima daquilo fazer o melhor trabalho possível, o melhor encaixe, mostrar referências pra ele do que eu já fiz. Legal, isso é muito importante, né? E é isso aí, mostrar referências das raízes, da onde eu tiro. Porque a gente tá falando de vocês que são dois caras monstros nesse estilo que vocês fazem. Mas a grande maioria da galera que tá ouvindo a gente não tem acesso a essa galera que estuda e tal. E agora vamos pro outro polo. E a galera que tatua, que quer começar a estudar tatu tribal e quer ali manter, respeitar. Como é que essa galera começa? Eu acompanho o Rafa, que a gente trabalhou junto um tempo. Eu lembro de um livro pequeno dele de Marquesa. Esse livro aí que é um livro bege e tal, que todo mundo usou. Como é que essa galera começa a chegar nessa Tatuing parada? Marquesas. Isso, cara. Eu acho que assim, ver a base e ter noção de que você só vai representar. E ter essa humildade. Não chegar e falar que, pô, eu sou o cara, eu entendo. Não. É chegar junto, né? E Trocar outra, uma ideia. ver o que já vem de trás, cara. Ver de uma Matsui, ver Hércules Rocha. E assim, é a base do Brasil. Rafael não tem, Firmino, Pinho, Felipe Black Ink. tem o Roberto Tatal também, que é do Rio de Janeiro, que já faz muito tempo. Um cara que eu admiro muito, Roberto Tatal. Legal. Então assim, tem que ver isso, cara. Não adianta você querer chegar hoje, legal, hoje eu quero fazer isso aqui, pá, legal. Li um bagulho ali, eu sou o cara. Tá acontecendo isso, o cara vai lá, abre a internet, lê umas coisas, semana que vem... Um exemplo que eu posso dar. Não existe, cara. É o freehand, que é o desenhar à mão livre. Aí você tem que treinar. Esse estilo de tatu, na minha opinião, acho que pra funcionar, Sim, 80% dos casos Exato. tem que ser desenhado à mão Sim, livre. sim, é. Só que em contrapartida, 90% dos tatuadores não fazem a mão livre. Dá trabalho, Como é que né? foi essa diferença que vocês enxergaram e falaram, mano? Pra mim, foi ver o Hércules Rocha trabalhando, cara. Não Legal. tem outra... Isso Cara, veio pra mim- dele. Pra mim foi ver que a grande maioria dos tatuadores não fazem porque não tem paciência, velho. E não pensa no encaixe do corpo. Exatamente. Que foi o que você falou. É a preguiça. Eu acho que como a base desse estilo de tatuagem, como a gente já comentou, é o encaixe, não é um desenho pronto. Por exemplo, você não pode pegar um desenho de uma carpa e fazer com que ela encaixe e desmontar ela, porque ela vai ficar desproporcional. Agora, como esse desenho, o que é a arte, vamos dizer, é o encaixe no corpo, é entender, então o negócio tem que ser freehand, tem que ser na mão, não tem jeito. O que virou a chave pra mim foi ver o Hércules trabalhando, cara. Ver ele Legal. fazendo no Lagartixa lá. Sim, o Hércules é uma puta referência. Pra mim, cara, não tem como falar que não foi isso, porque foi uma coisa que eu vi e que eu fui pra casa pensando e que eu dormi pensando naquele outro dia. Eu falei, caramba, como que faz? Vou tentar. Pô, é difícil, mas eu vi, eu vou. Então isso aí mudou muito. Legal, mano. Agora vamos aí, deixa seus contatos aí, Pinho, fala como é que a galera que tá ouvindo conhece mais do seu trabalho, te acha, fala da sua loja também, que imprime um pouco a sua forma de pensar, fala aí pra Cola na ele. Bodytech, supino 40 quilos. Cara, eu tô com um estúdio há um ano que chama Black House. H-A-U-S. Isso, H-A-U-S.
Lá eu procuro desenvolver a melhor forma possível, né? Do tribal e os outros estilos de tatu que eu também faço. E é isso aí, cara. Legal, e como é que a gente acha no Instagram, Pinho? O meu Instagram tá como pinho_tatu. Pinho com U. Pinho com U, underline tatu, com 2 T's, 2 O's. E eu fiz um outro novo agora, que é pinho underline blackwork. Legal. E aí, Rafa, fala aí como é que a gente acha. Bom, meu Instagram é @RafaFirmino, tudo junto, Rafa com F, Rafa Firmino. E lá tem as tribal que eu faço lá nesse jeito aí que eu falei, que eu passei, mano. Rafa trabalha no Hideout, que ambos são de São Paulo. Pode crer, trampo no Hideout. E eu sou o Bob Queiroz aí, que comanda esse TatuCast. Meu Instagram é bobqueirostatus@hotmail.com. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma questão, a gente tenta falar com os caras pra ver se eles respondem vocês, beleza? Valeu, galera. Valeu, galera.